Bom, já falei muito, já tem gente aqui no nosso chat. Alexei Santana, boa noite, Xanda linda. Boa noite, Alexei. E Giovanni também, que é nosso parceiraço. Boa noite, povo. Boa noite para vocês maravilhosos. E eu vou chamar já a Liana, porque já falei pra caramba e tô louca para a Liana chegar, porque tô louca para bater esse papo com ela. Cadê a Liana aí, gente? Estou Liana, seja muito aqui. bem-vinda. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, Xanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Já vou pedir desculpas ao pessoal que eu conversei com o Xanda antes. Essa não é minha cor, gente. Eu não sou azul. Eu sou morena, eu não sou azul, mas deu alguma coisa no StreamYard, a gente já fez teste de luz em todos os cantos da casa, no meu apartamento, que não é muito grande, então também não tinha essas opções todas. E esse foi o melhor, foi o menos azul que a gente conseguiu. Mas eu juro que isso aqui não é um avatar, sou eu de verdade. Mas, enfim, um prazer, Xanda, estar aqui com você. Você é uma simpatia. Eu disse ao pessoal que já me apaixonei por você. Estou apaixonada pelo seu sotaque, o sotaque baiano. Meu pai, quando era vivo, quando ele gostava de ouvir alguma coisa, ele dizia que era música para os ouvidos. Olha, o seu sotaque é música para os meus ouvidos. Eu estou encantada, encantada. Então, eu vou te falar que bateu e voltou, porque eu sempre falo, os meus amigos sabem disso, porque eu sou apaixonada pelo sotaque de Pernambuco, sou louca, desesperada, você não tem noção. Quando eu ouço, principalmente quando eu ouço Vice, Ave Maria, eu falo, me mate, acaba comigo. Vice, Não, é. eu não posso, eu não O posso. Vice é Eu um passei o final clássico. de semana em Recife, eu andava em Recife, ó, cachorro latindo, viu? Eu fecho a porta aqui, mas dependendo, assim, às vezes eles conseguem dar um drible na porta e Ah, eu entra, estou entendeu? Então, acostumada. eles Eu já... tenho duas. Eu tenho duas. Eu estou Aqui são acostumada. três, aqui são três, Eita! Liana. O pai Ai, com que duas filhas, delícia. o pai não tem a menor moral, as filhas fazem com ele o que querem. Mas olha, é isso, eu me derreto mesmo aqui com sotaque pernambucano, viu? Me derreto. Se ele começar a conversar muito, viu? Eu boto ele no colo aqui, ele não aparece na live, ninguém sabe, Sem ele fica problema. quietinho, tá? Então, deixa eu já te perguntar, me diga uma coisa, você, como eu, você é professora, né? Eu sou professora Sim, também, eu sou professora de teatro, sou formada aqui sim, pela UFBA, em artes cênicas pela UFBA, né? E, lógico, eu sou professora, você também é professora, mas você é uma professora universitária, né? Eu sou sim. professora, além de professora do curso, que eu tenho um curso de teatro, eu sou professora também muito de escola, ensino médio, né? Pego Sim. muitos mais velhos também, não dou aula para criança, dou aula para adulto, para jovens, né? Adolescentes também. Então, me diga uma coisa, Liana, o que te fez na vida querer ser professora? O que te deu na cabeça o estalo? Você é professora. Olha, na verdade, eu queria ser psicóloga, eu queria ser, na verdade, psicanalista. Minha graduação foi em psicologia e eu tive, assim, como professor, o melhor, acho que o maior lacaniano que o Brasil já teve. Foi o professor Ivan Correia, eu fazia grupo de estudos com a lacaniana, enfim. Tinha feito já um ano de estágio CBPL, que era sempre pesquisa em psicanálise e linguagem com crianças autistas, e todo o trabalho era com psicanalistas. Mas eu sempre tive uma questão muito clara para mim, uma primazia do social, né? E aí eu disse, não, vou fazer antropologia que é para ampliar a visão. E nessa coisa de ampliar a visão no mestrado, fui ficando, fui fazer doutorado, fui para a Inglaterra, fiz em estudos culturais, mas que acabou sendo antropologia, e acabei passando no concurso em sociologia. E assim, Xanda, eu sempre vejo como o meu trabalho como um trabalho extremamente político. Porque eu amo ser professora, assim, a sala de aula, para mim, de fato, eu considero, de fato, um espaço de transformação pessoal. Desculpem, de transformação social. Né? Eu digo que eu tenho um privilégio, né? Eu tenho... Agora as turmas estão diminuindo nas universidades federais, mas eu tinha uma média de 100 a 120 alunos por semestre, duas turmas. Minhas turmas são enormes. E eu tenho um aluno que repete uma, duas vezes e continua pagando. Então, os meus colegas têm turmas de 30 alunos, no máximo, as minhas são agora de 45, porque estão menores, né? Então, eu tenho, por Sim. ano, pelo menos
200 alunos, né? Eu tenho possibilidade, a universidade me dá uma possibilidade, uma liberdade de eu trabalhar com o que eu quiser. Então, eu estou fazendo pesquisa sobre autoritarismo, né, o conceito de massas, nas teorias sobre autoritarismo. E aí eu vou passar agora para uma pesquisa trabalhando a questão de saúde mental, mundo do trabalho e força de segurança. E eu quero focar também muito na questão da masculinidade, estudos de gênero focando na masculinidade, porque, Xanda, a gente tem um grande número de policiais civis cometendo ou tentando cometer suicídio. Muito grande, muito maior do que mulheres. E tem uma questão de saúde mental, muitos policiais civis tomam medicação, né, são medicados, apesar que a nossa sociedade é sociedade medicada, né? Mas, assim, existe questão de saúde mental, e até porque existe uma estigmatização, né, por conta da questão do, enfim, né, da instituição, que ela é a instituição violentamente legalizada, né, do Estado, então eles, como indivíduos, são estigmatizados. E aí vejo que interessante, eu fui convidada para fazer uma pesquisa pelo Sindicato dos Policiais Civis, e que é um cara, assim, muito bacana, o Áureo Cisneros, junto com Rosângela, que já foi me orientando lá em Ciências Sociais, e ele é um cara super de esquerda, ele já foi filiado ao PSOL, já concorreu para a vereança pelo PSOL, e aí a gente vai fazer, está fazendo já pesquisa com eles, e vai fazer uma rodada por todo o Estado, né, para trabalhar a questão de saúde mental e gênero, enfim, mundo do trabalho. Aí veja que coisa sensacional, Xanda. Eu ganho, eu sou paga para fazer o que eu amo e para mudar o mundo, porque veja, eu não acho que eu vou mudar o mundo, eu tenho certeza. Porque veja, no dia que a gente perder as utopias, Xanda, aí realmente já foi. Então, a gente precisa de utopia. Então, assim, para mim, a sala de aula, de fato, ela é um espaço eminentemente político. E quem é meu aluno sabe. Eu tive um aluno, no período passado, foi retrasado em contábeis, que ele é bem de direita. Acho que, na verdade, ele é extrema-direita. E ele já tinha repetido uma vez. E aí ele foi pegar a nota, eu acho que ele ficou muito animado, achando que dessa vez ele fez uma prova boa. E quando eu dei, foi no período retrasado, ele tirou 1,5. Aí ele ficou muito emocionado, né, com aquela nota que ele não esperava. Ele começou: olha, não gosto da sua aula é muito política. Eu fiz exatamente, a minha aula é política. Aí, como foi que ele disse? Aí ele utilizou a palavrinha mágica. E aí acendeu um sinalzinho. Você é uma doutrinadora. Aí veja, ele está querendo interferir na minha liberdade acadêmica. Eu disse, querido, vamos fazer uma coisa? A sala é minha, quem manda sou eu. Você, quando tiver a sua sala de aula, para tanto, você primeiro termine sua graduação, faça um mestrado, um doutorado, de preferência em outro país, faça um pós-doutorado e passe no concurso professor da Federal, que é muito mais difícil do que escrever qualquer tese de doutorado, inclusive em outra língua. Aí você faz o que você quiser. Ele parou. Ótima, ótima. Porque a gente tem que enquadrar a extrema-direita. Na minha sala de aula, quem manda sou eu. Gente que tá. Olha, Sandra, quem me conhece sabe que eu sou braba, mas que eu sou boazinha. Muita gente, o pessoal que me conhece do DCM sabe que esse é meu jeito, tá? Gente, não fiquem assustados, não. Eu sou assim, mas eu sou boazinha. Eu vejo você lá no DCM sempre, menina. Eu adoro, adoro. Quando você tá, eu paro tudo. Ó, eu já vou te falar. A gente já tem uma coisa aí que você falou como professora, que é isso também, né? A gente tem essa coisa assim dessa coisa da mudança, né? Eu não acho assim que eu vou mudar o mundo, mas eu sei que as pessoas que vêm para fazer teatro, essas vão ser mudadas, muito mudadas mesmo, sabe? Porque o teatro ele tem essa coisa assim de sacudir a sua estrutura. Você é um antes e é outro depois. Mesmo que você tenha outra profissão, então eu estou sempre falando assim, olha, independente da sua profissão, faça teatro em algum momento da vida, porque o teatro ele vai te alavancar, porque o teatro ele mexe com o seu interior, então individualmente você é muito transformado e coletivamente você passa a ter uma outra visão do coletivo, então é muito interessante que a gente faça teatro, mesmo que você seja dentista, advogado, administrador,
fonoaudiólogo, enfim. E como eu dou aula para Concordo. adulto, eu recebo gente de várias profissões, né? Agora, é muito difícil chegar alguém de extrema direita. Muito difícil. Entendeu? Porque essa o galera não teatro... procura arte. Veja, deixa eu pegar, porque aqui, gente, eu tô aqui com a camadinha de livros para segurar aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Peraí. Ó, aqui a gente faz ao vivo, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, minha pérola. The Authoritarian Personality, de Adorno. Essa é a edição original. Original, década de 50. Esse livro é a pérola do estudo sobre autoritarismo. E um dos capítulos ele vai colocar exatamente isso. As pessoas autoritárias, as personalidades autoritárias, elas não têm, elas têm muita dificuldade em lidar com a questão da subjetividade, com a questão da sexualidade, aí a gente vai também para a raiz, com a questão da sexualidade, né, de se colocar no mundo tendo uma ligação com essa, fazendo com que essa subjetividade ela possa emergir e que você possa deslizar. Eles não deslizam na subjetividade, né? Então, assim, é por isso que eles têm o anti-intelectualismo, né? É uma irracionalidade, veja. Quem tem uma tendência a ter uma personalidade menos autoritária, tanto consegue ter um vínculo mais racional com o mundo e, ao mesmo tempo, subjetivo. Parece excludente, mas não é. Porque é um subjetivo que é trabalhado, né? Não é esse subjetivo perverso da extrema-direita, né? Bom, basta eu, sinceramente, se eu fosse psicanalista, eu só fico imaginando o psicanalista com o cliente de extrema-direita, quais são os desejos sexuais, as fantasias deles. Né? Já começa por aí. Aliás, tudo começa por aí. Né? Eu acho que deve ser absolutamente assustador. Oi? É objeto de estudo, né? Estudo deve de caso. Ser extremamente assustador. Eu sempre digo, Xanda, se existe alguém que eu morro de medo, é o tal do cidadão de bem. Se alguém disser, ali está um cidadão de bem, eu saio correndo. Porque eu sabe quem é um cidadão de bem? É aquele cara que bota o paletó para ir para a igreja dia de domingo, mas que quando a coleguinha da filha vai dormir em casa, ele assedia ela. É o cara que estupra a empregada em casa. É o cara que tem um discurso extremamente homofóbico, mas que aqui é posto que quando chega de noite vai pegar mulheres travestis porque não consegue assumir uma sexualidade, né, mais ampla. Então, e aí você quer matar o outro, porque na verdade você quer matar o seu desejo, ao invés de... Eu sempre digo aos meus alunos, Xanda, gente, beijar na boca é muito melhor do que bater nas pessoas, do que querer ser agressivo. Então, ao invés de ser homofóbico, vá beijar na boca, vá namorar, é muito melhor. Faça as pazes com o seu desejo. Ao invés de querer matar o seu desejo através do outro. Oi? É uma vida muito infeliz, né? Eu fico, às vezes, pensando nessas pessoas odiosas, né? Como você vê, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro da vida, quer dizer, todos os bolsonaros e os bolsonaristas. Mas quando eu falo mais do Eduardo Bolsonaro, porque ele, ali no clã Bolsonaro, ele é o representante da extrema-direita, né? Ele é o intelectual da família e o representante da extrema-direita. Então, é uma pessoa que respira, inspira e expira ódio, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Né? Eu fico, gente, essa pessoa, como é que são os órgãos internos dessa pessoa? Está tudo bem? A saúde está em dia? Será? Não é possível. Eu fico pensando várias coisas sobre isso. Entendeu? Porque a vida dessa galera é uma vida muito infeliz, é uma vida muito infeliz. Né? Eles não podem ser quem são, eles vivem para odiar, eles vivem com a fixação na vida sexual do outro. É uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Eu acho que... E aí, você que queria, né, fazer psicologia, ser psicanalista, eu fico imaginando, e um psicanalista de extrema-direita, será que existe isso? Não pode. Eita, desculpa. Minha gente, desculpa, Sandra. Desculpa. Gente, eu sou muito espontânea. Meu Deus do céu, eu tenho que ser menos espontânea. Mas tem que Desculpa. ser, vambora. Eu tenho que ser mais polida. Não, é isso. Veja. Não, aqui não. Aqui, ó. Não pode.
O nome do programa da live é Descendo do Salto. É para isso mesmo, Pronto. entendeu? É para isso. Não Agora, sim, eu pode. vou te falar que, lógico, no meu caso, que sou professora de teatro, são pessoas mais leves que procuram teatro, mas vira e mexe eu me deparo com um caso ou outro de uma pessoa com os pensamentos mais esquisitos, entendeu? E às vezes até assim, gente que, ai, porque eu sou a partidária. Essa palavra partidária eu já acho que já não cabe muito também, sabe? Já O me desce quadrado. apartidário é a origem do fascismo, é a negação da política. A origem do fascismo está aí. Quando a pessoa diz Exato. que é apartidário, no fundo, ou que eu não gosto da política, e quem vai trabalhar muito, muito bem isso vai ser Reis, em psicologia das massas, ou psicologia social das massas. O apartidário, a negação da política, o fascismo começa aí, com a negação da política. Né? Veja, gente, Exatamente. viver não tem outro jeito. Viver é um compromisso com o outro, é um compromisso com o mundo. A gente se constitui como sujeito a partir do outro. A gente só existe a partir do outro. É um compromisso com o outro. Não existe você ser apartidário. Não existe E você Ana, achar que a sua vida não é política. A própria, eu vou dizer sim. a coisa mais básica, que todo mundo já sabe, que a própria afirmação do não ser político é uma afirmação extremamente política, é um compromisso político com o status quo, Não, e né? aí Com a tem duas coisas, manutenção. né? Quando você fala assim do outro, né? Porque em teatro a gente trabalha muito isso, né? Você precisa ouvir o outro, né? Você Sim. precisa estar atento ao outro. Sempre a gente trabalha muito isso. E aí as pessoas vêm procurar teatro e tem gente que vem com essa coisa, ah, sou partidária, não gosto de política e tal. Aí eu já lanço o que o Lula falou, né? Quando você levanta da cama de manhã e põe o pé no chão, você já começou a fazer política. Entendeu? Não tem jeito. E olha, ainda mais, você veio procurar teatro? Teatro é político. É, Teatro é político, a arte é política, a cultura é política. E o teatro é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. E é é. político. É político até quando você sai da sua casa e vai assistir uma comédia besterol. Não se engane, tem política ali. É. Entendeu? E meus cachorros aqui confirmando, inclusive. Ô, Xanda, tem um autor que eu gosto muito, o Irving Goffman, né, que ele tem trabalhos sobre instituição total, ele lança esse termo instituição total, que é muito fascinante, que ele vai colocar que a prisão, os hospitais psiquiátricos são instituições totais, porque ele vai tomar toda a sua existência, toda a sua vida, todo o seu cotidiano, inclusive não apenas da pessoa que é presidiário, mas as pessoas que trabalham lá, né, muito interessante. E ele tem um livro que é Estigma, Notas sobre a Personalidade. Gente, desculpa, tá passando caminhão do lixo na minha rua. Notas, eu moro no primeiro andar. Tá, Notas aí é o sobre, caminhão do lixo aqui os cachorros. notas sobre a identidade deteriorada, né? E ele também vai trabalhar isso, né? Ele vai colocar a vida como uma metáfora, né, do teatro. Então ele vai colocar, inclusive é muito interessante que ele vai colocar o que já está posto, né? Que o que é mais interessante, o que é mais relevante, o que é mais importante, não acontece no palco, acontece nos bastidores. Né? E aí ele vai falar dos papéis. Claro que, quando ele fala de papéis, que a gente está o tempo todo desempenhando papel, claro que existe um senso de self que unifica esse indivíduo, isso está posto. Mas a gente vai transitando, né, através, especialmente numa sociedade complexa como a nossa, né, através dos vários papéis, através dos vários lugares, né, que a gente, né, é em estado a ocupar. Então, ele é muito interessante, ele vai colocar exatamente isso, né? O teatro como essa metáfora da vida, né? E os Não, bastidores. olha, deixa eu te falar uma coisa. Depois, quando acabar a live, em outro momento, você vai me dar a lista desses livros todos que você está falando aqui na Vou, live, você vai me mandar pelo Zap, tá? Esses vou, livros todos, por favor, tá? vou. Agora, Com eu certeza. escrevi aqui, porque nós, enquanto cidadão, né? Você, mesmo que você diga, né, que você não quer saber de política, você é um ser político, não tem jeito.
né? É aquela coisa, por exemplo, quando a gente fala do corpo político, né? Uma pessoa Sim, negra, ela tem uma cor política, né? sim, Quando ela luta antirracismo, com a luta antirracismo, uma pessoa trans, ela é um corpo político, né? Uma mulher é um corpo político. Então, assim, um professor, né? No caso, nós dois somos duas professoras, é um ser altamente político. Aí, diante disso, né, do professor ser altamente político e de regimes fascistas perseguirem muito o professor, né, inclusive dando essa alcunha de doutrinador e outras coisas mais, né, quando o professor vai fazer uma greve, vai questionar alguma coisa, desce a polícia descendo o sarrafo, essas coisas todas que a gente sabe, né? Como é que você vê, desse quadro todo, Liana, como é que você vê o professor de direita? olha, A gente fala de direita, eu mas é posso ser de bem extrema sincera com direita. você, é o que na atualidade menos me preocupa na universidade. O que Sim, mais me mas preocupa vai na perder muitos lá. universidade são os alunos lacradores, Veja, identidade é importantíssimo. Todo semestre meu eu trabalho gênero e sexualidade. Eu trabalho a questão racial, eu trabalho a questão LGBT, foco muito na questão trans, na violência que as pessoas trans sofrem. Identidade é Sim, fundamental, mas identitarismo, que é você essencializar e você estabelecer uma relação eu-outro, que ela é completamente cindida, sem nenhuma possibilidade de identificação, porque o humano é isso, o humano é o simbólico. É eu poder compreender o outro, esses são os que mais me preocupam. E esses estão deslegitimando a universidade mais do que os professores de direita. Porque os professores de direita estão ali fazendo trabalho técnico deles, enfim. Veja, e tem algo que é interessante. Veja só, Xanda, que interessante. A própria concepção de universidade. Muitas vezes, pronto, em ciências contábeis mesmo, é muito interessante. Eu dou aula de fundamentos, né? Gente, toda aula minha eu critico o Bolsonaro. Toda aula. Toda aula minha eu coloco que o Estado de Israel é genocida. E eu sou judia, né? Há muito tempo eu já falo como o Estado de Israel é genocida. Então, assim, minha aula é muito política, e aí sou muito de esquerda, me coloco claramente como de esquerda, e é muito interessante que aí depois, ou no mesmo dia, tem um professor, algumas vezes, né, porque assim, eu ensino em contábeis já há mais de 10 anos, aí eventualmente tem algum professor que é bem de direita, e vem com uma concepção bem diferente. Aí o interessante é como os alunos, eles começam a perceber a multiplicidade de opções, né, que a universidade está te oferecendo, e como você vai se direcionar por essas opções, sabe? Então, se você tem uma multiplicidade, veja, se ele está no âmbito, enfim, tem. Eu acho que mais problemático é um professor que assedia, vai ter professores de direita. Agora, para mim, na atualidade, o que realmente me preocupa na universidade são os alunos lacradores identitários, nesse sentido, né? Que inclusive exercem um controle muito grande sobre os corpos, e esses corpos marcados, eu vou dar um exemplo, Xanda. Eu tive uma aluna trans, alguns períodos passados, e ela foi assim uma das primeiras alunas trans e trabalhou assim de maneira muito política dentro da universidade para fazer espaço de acolhimento, uma figura interessantíssima. E ela estava me colocando, ela fez, professora, eu venho de uma família muito conservadora. Meu pai é pastor. Veja, ela tem uma socialização. Você não pode negar esse histórico da pessoa, certo? E essa subjetividade dela não vai ser o outro que vai dar conta e o outro que tem que controlar. E ela colocou o seguinte: então eu uso saias mais longas, porque eu tenho essa coisa conservadora. E ela fez cirurgia, inclusive, de transição, tá entendendo? Ela fez a transição com cirurgia e tudo, mudou, tá com nome social. E aí ela colocando
Veja que agressividade. E aí ela diz o seguinte, que muitas mulheres trans diziam assim, você tem que usar shortinho curtinho, você tem que... Veja, que nível de fetichização é essa? O que é isso? A mulher trans é uma pessoa cuja identidade de gênero não encontrou equivalência no seu corpo biológico. É só isso. A possibilidade, veja que violência, a possibilidade de você ser uma mulher trans é múltipla. Assim como qualquer mulher. Com certeza, mas... Assim como a mulher cis, você vai ser observadora, você vai se exibir, sim, você vai ser assim, você vai ser... É múltipla. E elas querendo controlar. E dentro de um estereótipo que a mulher trans tem que lacrar. Oi? É uma sexualização pelo fato de ser uma mulher trans, já tem um carimbo de sexualização na testa. E o pior, né? Já tem algumas mulheres trans, estou dizendo que ela me disse, tá? Aluna da universidade. Não estou dizendo que todas as mulheres trans, ai, pelo amor de Deus, a professora Eliana disse que todas as mulheres trans fazem isso. Não, estou dizendo que algumas. E que isso é muito sério. E que essa questão identitária, eu acho que as pessoas estão confundindo muita coisa. Muita coisa. Uma pessoa trans é única, exclusivamente isso. Existem 1001 possibilidades de você ser uma pessoa trans. O Sim. que vai lhe definir como trans é só isso. É só isso. O que me define como mulher cis é que o corpo que eu nasci, ele se identifica com a minha subjetividade. E eu posso ser quem eu quiser. Quer dizer, eu não posso ser quem eu quiser, né? Eu tenho pressões da sociedade. Mas, enfim, eu vou me movendo da hora como eu quiser. Por que a mulher trans ela tem que ser hipererotizada, tem que ser fetichizada? Veja, isso para mim é muito problemático. E aí eu acho que está existindo uma grande confusão em relação à universidade, o papel da universidade, como se portar na universidade. Isso para mim é o que mais tem me preocupado, e eu acho que isso deslegitima muito a universidade, e especialmente é um prato para a extrema-direita dizer que universidade é espaço de balbúrdia, enquanto, gente, universidade é espaço para pensar. É para usar o cérebro. Aí nós vamos cair lá naquele assunto que eu não ia, lógico, deixar de falar com você, da Tertuliana Lustosa, né? Que é uma mulher Foi o que eu acabei de falar, na verdade, sem citar, eu acabei falando. Não, mas não tem como não falar, né? Porque, assim, olha, eu vou te falar. Eu até, essa semana, eu pensei muito sobre isso, muito, muito, porque isso, assim, me abriu a cabeça para várias possibilidades de pensamentos, né? Tirando o meu pensamento, a minha ideia já concebida por isso. Porque, na verdade, o que eu, Xanda, enquanto mulher cis, enquanto militante política, né, da esquerda, o que eu, enquanto professora também, né, apesar de não ser professora da universidade, mas me formei dentro de uma universidade, sou professora e fiquei, né, trabalho com educação e fiquei dentro da universidade muitos anos, fiz um mestrado e tal. Então, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu fiz uma disciplina no mestrado chamada Sexualidades em Performance. Então, a gente lia muito a Judith Butler e a gente, né, tentava entender muitas dessas questões de gênero e tal, isso há muitos anos atrás. E aí você fica pensando sobre isso, né? Então, assim, eu já fiz espetáculos, né, baseados na obra do Dizzy Croquettes, entendeu? Que eram coisas, né, assim, mais escancaradas e tal. Então, eu fiquei assim, eu disse, gente, será que se eu como atriz agora, né, não como educadora, será que eu estou sendo muito moralista de pensar dessa forma? Mas depois eu fiquei pensando, eu disse, não, exatamente, eu disse, não é uma questão de moralismo, a questão a universidade não é um espaço para aquilo. Não é aquilo ali, eu acho. Olha, eu vou ser muito taxativa. Quem faz isso com a universidade não gosta da universidade. E aí eu vou para Maria Rita Kell, o livro dela, acho que está ali no meu quarto. O ressentimento. Quem faz isso não gosta da universidade, tem ressentimento. Certo? Isso é uma atitude ressentiva e destrutiva.
A gente está tendo, veja, é uma confusão. Gente, é o seguinte, é simples assim. Universidade é o espaço do conhecimento. É isso. Se você não quiser, saia. Saia. Universidade é produção de conhecimento, produção, transmissão, o que quer que seja. Ó, vou dizer uma coisa. Eu tô todo saco cheio desse povo querendo lacrar. Vê, muito tempo atrás, viu, Xanda? Aí eu estava organizando em ciências sociais lá da universidade. E aí eu estava organizando a mesa, estava presidindo a mesa, aí daqui a pouco um aluno chegou. Rapaz, esse aluno completamente desavisado, porque, veja, quem me conhece sabe que não vai fazer isso na minha frente. Sabe? Estava desavisado, a pessoa não pode estar desavisada. Aí ele chegou achando que estava assim, lacrando. Ele chega, sabe, estava se achando. Não, porque o conhecimento acadêmico tem que ser destruído. Aí achando, e estava inflando, né, aqueles jovens todos. Aí eu deixei ele falar bem muito, e bem... Aí quando ele parou, eu disse, me diga uma coisa, o que é que você está fazendo aqui? Não, eu quero saber o que é que você está fazendo aqui. Se o conhecimento produzido por essa instituição tem que ser destruído, o que é que você está fazendo aqui? Você tirou vaga de alguém que privilegia esse conhecimento. E mais, e você ainda vai utilizar o seu diploma, que isso é uma marca de privilégio, de diploma de universidade federal, para depois ter acesso ao mercado de trabalho. Então, saia. Se esse conhecimento não lhe serve de nada, simplesmente saia. Pronto. Veja, você questionar, isso é uma coisa, a gente está no âmbito da discussão, no âmbito do diálogo, da contestação de alguns saberes, tudo bem. Óbvio, a ciência é feita disso. Agora, você querer destruir a universidade, já está aí a Bia Kicis já se movimentando, está a extrema-direita se movimentando, e a gente, que é sério... Ferreira acionou a PGR. Isso é uma palhaçada, isso é uma palha... Isso não, vou dizer mais. Dá de bandeja, um prato cheio ali para eles. E quer que eu diga mais? Você dá de bandeja. E vou dizer mais, Sandra. Eu me sinto sexualmente assediada. Eu me sinto. Eu, como mulher, eu não quero estar numa sala e, de repente, a pessoa pega e abre a bunda na minha frente. Isso, para mim, é um assédio sexual. Isso é um assédio sexual. Eu acho que isso é uma coisa, Liana, assim... Bem rapidinho, Sandra, eu posso só para finalizar. Não, diga. E aí eu quero colocar uma coisa, que existe uma diferença muito grande, que algumas feministas me chamaram a atenção. Veja, eu tenho alunas trans, e eu não chamo elas de travestis. Eu tenho uma que, inclusive, ela se intitula de travesti, eu digo, para mim, você é uma mulher. Eu não faço essa diferenciação, porque no momento que você diz que eu sou uma mulher e você é uma travesti, você já está fazendo uma diferenciação. Para mim, você é uma mulher. Ela tem uma subjetividade de uma mulher. Uma mulher não faz isso que a Tertuliana fez. Uma mulher não chega em público e abre a bunda. Porque a gente sabe o que é violência. A gente sabe o que é ser fetichizada. Exatamente. Mulher não abre... Eita, desculpa. Mulher não abre a bunda em público. Eu vou repetir. Mulher não abre a bunda em público. Professora, mas tem mulher de filme pornô. Filme pornô, goste ou não, é uma profissão, ela está no ambiente, existem regras, ela está no ambiente que é um ambiente de trabalho, ela não chega no ambiente desavisado, que não tem nada a ver, e abre a bunda. A mulher não abre a bunda em espaço público, não. E aí, essa fluidez de gênero, nada. Mulher não faz isso, porque a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente vai ser violada. Se eu fizesse isso, eu ia ser, lá vai desculpem a expressão, lá vai a puta ali que fica abrindo a bunda, estupra ela, porque toda mulher sabe, todo se mexe. Eu pergunto às minhas alunas, qual é o maior medo que você tem na sua vida de ser estuprada? Eu digo que existe a geografia do estupro. Para onde a gente vai... se a gente está na rua que está mais esquisita, a gente aperta o passo, se está escuro. Eu trabalho, minha sala fica no 12º andar de um prédio que é esquisito. Quando eu estava na coordenação, para ir, é um corredor bem esquisito, à noite, para ir até
o elevador, eu pedi ao secretário para ir comigo, e quando eu dava aula à noite no meu prédio, eu tinha o telefone sempre de um aluno ou aluno que fosse policial militar, ou então do segurança, eu ficava trancada para subir e me pegar. Porque esse caminho eu posso ser estuprada, porque já teve caso de estupro, já teve caso de tentativa de estupro. Então, os nossos corpos são corpos violáveis e a gente sabe disso. E a gente sabe disso. Então vamos lá, gente. A gente vai receber com toda a alegria aqui do nosso canal a Thalita Sotero, lá do Diário do Centro do Mundo, DCM. Olá. Thalita, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite. Tudo bem, minha querida? Boa noite. Isso é importante. Thalita, eu estava explicando aqui, não sei se você já tinha chegado, que me deu um probleminha aqui agora no chat, mas já já ele abre. Tá? E aí eu vou conversar com o pessoal pelo chat daqui a pouco. Mas agora a prioridade, lógico, que é conversar com você. Primeiro, assim, a gente está muito feliz, estou muito contente de estar aqui com você. Você que é uma pessoa que todo dia de manhã a gente toma um cafezinho junto, né? Porque eu tenho que ficar me dividindo. Então, a gente aqui, 8 horas da manhã, a gente tem o Notícias da Manhã com o Pedro Zambarda, né? Então, primeiro eu começo tomando café com ele, é um café demorado, eu começo tomando café com ele, aí depois, dou uma passadinha no Cultiva, vejo um pouquinho da Mafê, e depois vou lá para o café da manhã do DCM, porque o café da manhã do DCM, ele é maior, ele tem uma duração maior, né? Então, Sim. eu ainda pego metade dele, porque ele acaba quase meio-dia, não é isso? Acaba meio-dia, são 4 horas de live. É a maior live do DCM. Segunda a Pois é, sexta-feira, não, das 8 ao meio-dia. eu São ainda pego 4 umas horas de duas live. horas de café da manhã, ainda pego umas 2 horas, viu? Então é Pois bem é. legal, bem legal. Minha manhã é bem recheada, entendeu? Mas Tem me fala muita uma coisa. diversidade mesmo, né? A mídia independente pela manhã é um horário que tem muitos canais que estão fazendo lives, né? Então dá para passear, tomar Ah, vários cafés da manhã. e eu acho uma delícia mesmo. Quer dizer, mas esses cafés da manhã, obviamente, que o café é uma vez só, né? Porque se eu fosse tomar café cada hora que eu vejo uma live de manhã, eu já estava imensa. De tanto café e pão e tudo mais. Mas, Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa já, que eu gosto de sempre, porque assim, o que a gente está fazendo no Descendo do Salto? Eu tenho chamado mulheres progressistas para conversar, mulheres jornalistas, militantes e youtubers também, para conversar, porque a gente assiste, por exemplo, quem te assiste todo dia de manhã, vê você ali trabalhando, ali do lado do Leandro e tal, mas você está ali trabalhando. Então, aqui eu chamo que é para a gente bater um papo, que é para a gente humanizar, eu saber de você, saber de, assim, por exemplo, de como você chegou no YouTube, saber as outras coisas que você faz também, saber da sua militância, a gente fazer esse bate-papo que é para a galera do YouTube poder conhecer Thalita Sotero, não só Thalita Sotero lá, âncora do DCM, entendeu? Mas para poder conhecer a pessoa, a mulher, a militante Thalita Sotero, né? Então, me diga uma coisa, já para a gente começar. Como é que você começou, como é que você abriu os olhos para a política, para essa coisa de direita, esquerda? Você, como mulher, foi com quantos anos? Em que momento? Aonde você estava? Conta como é que foi isso. Olha, Xanda, eu acho que a minha. Eu acho não, tenho certeza, na verdade, que a minha formação política começou com a minha mãe, quando eu era bem criança. Minha mãe, eu sou do interior de São Paulo, né, lá de Piracicaba. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, por conta da faculdade que eu faço aqui, mas eu sou do interior de São Paulo. E a minha Sim. mãe, ela é aposentada, né? Mas ela foi uma servidora municipal, sindicalizada, e sempre teve muito presente nas assembleias de greve. Foi uma sindicalista, ela assim, ela esteve muito presente, sindicalizada e muito ativa, né, nos movimentos de trabalhadores ali a partir do sindicato. E então eu me lembro já de muito nova acompanhar a minha mãe nesses lugares, nesses eventos, em assembleias, em greves, e também e sempre com assim apoiando candidatos mais progressistas, à direita,
Desculpa, gente, ato falho. A esquerda, né? Está repreendido. E está repreendido, exatamente. A esquerda, e eu me lembro, por exemplo, que teve uma eleição municipal no ano 2000, eu tinha 13 anos, e a minha mãe apoiou o prefeito, inclusive, que foi eleito, né? O prefeito que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Então, ali, eu acho, Xanda, que eu já estava sendo, de alguma maneira, formada ali para um entendimento mais progressista, um pouco mais à esquerda. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com, acho que princípios cristãos mesmo, assim, no sentido, porque minha mãe, ela é muito católica, então eu tive uma formação católica bastante efetiva, cresci na igreja mesmo, assim, né? E os princípios Fez primeira cristãos que eu comunhão, digo, essas fiz primeira coisas? comunhão, fiz crisma, participava de tudo dentro da igreja, coroei Nossa Senhora lá no mês de maio, que é um mês muito festivo, né, para os católicos e, sobretudo, para quem acompanha as festividades de Nossa Senhora. E a minha mãe, ela sempre foi muito, muito católica, né, como eu falei, e muito militante, na falta de outro termo aqui, mas no sentido de defender esse cristianismo e esses princípios cristãos, mais pautados por aquilo que, segundo ela, aqui fazendo uso das palavras dela, né, daquilo que Jesus pregou e ensinou, que é a caridade, né, que é você dividir o pão, que é você cuidar dos mais pobres, que é você olhar para o seu irmão e fazer para ele como você faria para você mesmo. Então, essas coisas eu acho que, de alguma forma, dentro da minha formação, já foram me moldando um pouco para esse lugar mais à esquerda mesmo. E na escola, e eu sempre tive um pouco desse lugar de política mesmo. Então, participei de grêmio estudantil, fui representante de classe, fui de comissão de formatura. Então, eu sempre me coloquei nesse lugar, né, de uma certa atividade política nesses espaços, de alguma forma. Participei de congresso de jovens também, eu acho que foi pelo UJS, lá quando eu tinha 14, 15 anos, né, o JS, a Juventude do PCdoB, né, União da Juventude Socialista, se eu não me engano, isso lá no comecinho dos anos 2000. Então, isso, já adolescente, isso eu já estava muito presente para mim. Como eu gostava muito de ler, e então eu já tinha uma inclinação à esquerda nesse lugar, né? Desse entendimento assim. E aí, quando eu fui para a faculdade, aí realmente aí eu fui me entendendo como pessoa de esquerda, né? Então, assim, ser de esquerda é uma coisa que é isso, acompanhou a minha vida desde muito novinha mesmo, e acho que eu fui só me aprofundando mesmo, sabe, Xanda, na minha formação acadêmica, no entendimento, no conjunto de conhecimento que eu fui adquirindo e pela minha própria vida enquanto trabalhadora, né? Eu trabalho desde os 16 anos. Então, eu costumo dizer, inclusive, que hoje eu sou de esquerda e eu sou de esquerda marxista, inclusive, eu tenho isso, não porque eu li livros de Marx ou porque eu vivencio isso na faculdade, mas é porque isso foi elemento da minha vida prática, né? Então, assim, eu bato cartão, eu vivenciei isso, eu sou da classe trabalhadora, então ser de esquerda é algo que é algo que é palatável na minha vida, né? Então, acho que é nesse sentido mesmo, assim, que como eu fui me formando e me formatando e me entendendo como uma pessoa de esquerda, né? Você é da classe trabalhadora e tem consciência disso, né? Porque a gente sabe que tem, infelizmente, gente na classe trabalhadora que não tem essa consciência, o famoso pobre de direita, né? Isso. Mas, Thalita, eu acho bacana, assim, quando eu estou conversando aqui, por exemplo, agora com você e com outras meninas já que eu já conversei, que, assim, quando eu pergunto como que se deu esse encontro, né, com a militância, essa consciência mesmo, né, política. Então, quando tem gente que já fala assim para mim, não, porque veio da minha mãe, porque veio da família, eu acho isso fenomenal, porque no meu caso não veio nada da família,
foi eu por mim mesmo, sabe? Eu acho que muito na escola, porque também fui me envolvendo em questão de Grêmio, né, na faculdade em diretório também, você vai se envolvendo com as coisas e aí não tem como você não abrir a mente, né, para a política, né, para qual é a realidade, né? Agora me diga uma coisa. Aí você falou também do catolicismo, né, que é também sempre presente, né, o cristianismo, né, nessa via do catolicismo, que a gente sabe que também o próprio PT ele veio, né, da, da Igreja Católica também, né, Isso. acho que, se não me engano, De chama formação divisão das eclesiástica de comunidades. base, uma coisa assim. Isso, exatamente. Isso. Eu estou falando, se eu errar, você me fala, porque eu como não sou católica de carteirinha, né, então algumas coisas que eu não souber, você vai me falando, mas é isso, eu sei que veio de lá, né? Isso, O PT, o exatamente. próprio Lula, né? O próprio Lula é Isso. muito católico, né? Bastante católico. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que sua mãe fez esse casamento, né? Das duas coisas também, e aí você cresceu dentro desses dois caminhos que, na verdade, são um só, né? É E isso, dentro é disso, você isso. faz faculdade de quê? Você está falando que você está no Rio fazendo faculdade, é de quê? Eu faço faculdade de História. É minha segunda graduação, né? Eu sou jornalista de formação, me formei já tem mais de 10 anos. E aí eu, em 2019, comecei a faculdade de História, primeiro lá no Rio Grande do Sul, fiz um ano na faculdade lá em Rio Grande, né, na Federal do Rio Grande, e aí em 2020 eu vim para cá para terminar a formação aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a minha segunda graduação. Vim ao Rio para fazer essa faculdade. Mas Que tem você uma está importância gostando? muito Porque importante, inclusive, no meu aprofundamento em relação a esse meu posicionamento de uma esquerda mais marxista mesmo, né? Mais um entendimento mais específico do que é ser de esquerda e ter consciência de classes, né? Ser trabalhador e ter consciência de classe. sim, agora você tá curtindo, porque eu vou te falar. Eu sempre gostei muito de história, durante a minha vida escolar, sempre, sempre foi minha paixão. E aí, quando eu terminei teatro, eu sou formada em licenciatura em artes cênicas, né? Quando eu terminei teatro, eu trabalho com teatro ainda, eu sou professora de teatro, eu trabalho também com audiovisual, sou produtora audiovisual, também sou atriz tanto no teatro quanto no audiovisual. Mas, logo quando eu terminei a faculdade de teatro, eu falei, eu vou fazer história. Só porque eu gosto mesmo, para nada assim, só porque eu gosto mesmo, vou fazer história. Mas aí acabei que comecei um mestrado, aí você já é absorvido pelo mercado de trabalho, não sei o que e tal, e aí essas coisas vão ficando para depois, até hoje eu não fiz, mas acho maravilhoso, sou assim, fascinada. Me diga uma coisa, e dentro disso tudo, como é que você chegou nas redes? Você, Bom, assim, por exemplo, diga. Não, então, eu terminei a faculdade de jornalismo lá em 2012, aí em 2013 eu comecei a trabalhar com jornalismo mesmo, né? Trabalhei por 5 anos na afiliada da TV Record em Campinas, lá no interior de São Paulo. E então meu primeiro não, né? Mas o meu trabalho como jornalista mais profissional mesmo, porque durante a faculdade eu fiz um trabalho também como estagiária, né, de uma rede de televisão local em Piracicaba, mas depois de formada como jornalista eu trabalhei na Record, na TV Record. E as redes sociais elas chegaram para mim num primeiro momento, eu trabalhando num famoso freela, né? Um extra que eu peguei em 2018, final de 2017, começo de 2018, que foi sendo assessora e social media de uma advogada que é militante também, feminista, que trabalha com advocacia trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, trabalha muito mais atualmente, efetivamente, na direito de família, né, sobretudo a questão das mulheres, né, as pautas de gênero dentro do judiciário. E então, meu primeiro envolvimento nas redes, trabalhando nas redes sociais, foi assessorando e sendo social media dessa advogada. E aí, enfim, nesses anos todos, né, de 2017 para cá, eu fui me envolvendo, fui entendendo um pouco a dinâmica das redes. Então, inclusive, eu sou assessora dela ainda hoje, né? Então, a gente tá junto aí nesse trabalho ainda atualmente.
Então, num primeiro momento, foi nesse trabalho, né? Fazendo ali no primeiro momento com o Facebook, depois com o Instagram, aí vai para YouTube, aí agora TikTok, enfim. Aí a coisa foi ampliando para outras redes sociais. Então, foi assim que eu acabei chegando nas redes, né? Nas redes sociais, trabalhando com redes sociais. E, junto com essa advogada, a gente começou um trabalho, já era iniciado ali por ela e por outras operadoras do direito, né, advogadas, promotoras, juízas, dentro da Justiça do Trabalho, em Campinas, elas fundaram um coletivo de mulheres, né, chamado Mulheres pela Justiça, e logo eu fui fazer parte desse coletivo, que é um coletivo de mulheres que acolhem e atendem mulheres em situação de violência, que dão assistência jurídica, também psicológica, né? Dão um primeiro atendimento ali para poder encaminhar essa mulher que está nessa situação para para um processo ali de denúncia, né, através da Lei Maria da Penha, encaminhar essa mulher e assistir essa mulher nesse momento em que ela toma coragem e resolve denunciar, né, o seu agressor, ou precisa de uma ajuda mesmo. Muitas vezes a gente atendeu mulheres que só precisavam desabafar, né? Então, a gente tem esse coletivo. E a partir desse coletivo também, como eu faço parte do coletivo e sou responsável pela parte da comunicação ali nas redes sociais, então ali eu também faço todo o trabalho de produção e reprodução de conteúdo desse coletivo no Instagram e no Facebook, que é onde a gente atua mais, né? Inclusive recebe denúncias e pedidos de ajuda através dessas redes sociais. Então, no primeiro momento eu comecei ali também, né? Atuando nesse coletivo de mulheres e produzindo conteúdo para as redes sociais desse coletivo. Então, a pauta de gênero é algo que está muito presente no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Isso faz parte do meu trabalho como profissional e como, claro, militante feminista que sou também, faz parte do meu dia a dia. E o DCM chegou. Não sei se você ia fazer essa pergunta, se você ia chegar Claro, nesse. claro que é fazer, claro, claro. Porque primeiro eu quero ir pelas redes até chegar lá no DCM, né? Mas enquanto você ia falando, eu ia pensando isso, assim, nossa, que aprendizado que foi, né? Esse trabalho com essa advogada e assim, a ligação realmente com a questão de gênero mesmo, né? Porque é um trabalho profundo, né? Você ficar Sim. ali de frente, escutando e auxiliando, orientando, né? E acompanhando o noticiário, né, Xanda? Porque assim, eu digo que eu passei a me debruçar mais sobre essa questão da violência de gênero e, sobretudo, eu fui me entendendo de fato como feminista e como uma militante feminista que atua de fato, né, lutando no enfrentamento à violência de gênero, fazendo jornalismo policial, porque, como eu te falei, trabalhei na Record por 5 anos, então fui Sim. repórter do Balanço Geral, trabalhei no telejornal também, ali dentro da programação da afiliada da Record, e era todo dia, Xanda. Todo dia era um caso de feminicídio, um caso de estupro, um caso de agressão, um caso de assédio, enfim, né? Nossa, Durante esses 5 anos, eu acompanhei a lei do feminicídio ser sancionada, que foi 2015. Acompanhei a lei de importunação sexual, que foi sancionada, eu acho que 2018, 2017, 2018, a lei da importunação sexual. Então, no jornalismo policial, fazendo aquele policialesco, né, como a gente diz, que eu fui vendo a realidade das mulheres nesse país, né? Lamentavelmente, inclusive dizendo. E foi aí que isso me despertou, que eu falei, caramba, olha só, a gente de fato tem um país que odeia a mulher. Em resumo, né? Eu sei que é muito forte, tem. talvez, dizer isso, mas se a gente for ali olhar para os dados, né, de criminalidade, para as estatísticas, para aquilo que a gente acompanha como, né,
você mesmo disse, é verdade, eu estou ali acompanhando o cotidiano dessas pautas, né? O jornalismo de gênero é um jornalismo que, ao longo desses últimos, pelo menos aí 7, 8, 10 anos que seja, ele também ganhou bastante espaço dentro do noticiário, né? Então, existe, acho que a gente pode talvez dizer, uma área de especialidade dentro do jornalismo, que é o jornalismo de gênero. Então, são pautas ali que versam e que se debruçam sobre essa questão das mulheres. E acompanhar isso no dia a dia, para mim, começou fazendo jornalismo policial. Foi Mas, isso. Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fazendo jornalismo policial e vivendo isso no dia a dia, tão próximo, isso não te dava nenhum gatilho? Não te deixava, sei lá, para baixo? Não te dava nada? Como é que era isso? Ainda dá, Xanda. Ainda é bastante difícil, realmente, assim, inclusive me fez inclusive olhar para minha própria história de vida, sabe? Assim, acompanhando isso e ouvindo relatos e relatos de mulheres, muitas mulheres se tornaram militantes, né, da causa e passaram a se debruçar sobre isso a partir das próprias histórias, né? Então, mulheres que sofreram violência doméstica ou que passaram por alguma situação de assédio, estupro, qualquer coisa nesse sentido, passaram a se debruçar sobre isso. E eu dizia que, no meu caso, não, no meu caso sempre foi algo alheio, que eu via a partir, né, do meu trabalho, da minha vivência enquanto jornalista, e isso me passou a me debruçar sobre isso. Mas depois, a partir do conhecimento que eu fui adquirindo mesmo nesse trabalho, eu fui olhando para o retrovisor da minha vida e eu fui vivenciando novamente, vendo as incontáveis vezes em que eu fui vítima também, né? Fui vítima de abuso, de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, de casos de assédio enfim, né? Porque, lamentavelmente dizendo, se você nunca passou por uma situação como essa, você conhece alguma outra mulher que passou. Uma mãe, uma amiga, uma tia, uma Exatamente. prima, uma colega de trabalho, enfim, né? Mas é quase que impossível uma mulher não ter passado por nenhuma forma de violência, porque infelizmente essa é a forma com que a sociedade está estruturalmente construída, né? Tratar a mulher Sim. na base, né, da desumanização, né? As mulheres, elas são desumanizadas o tempo todo, por isso que os homens são autorizados a nos violentar, né, Xanda? Porque nós não somos Então, tratadas de fato como seres humanos, né? Com dignidade, com acesso a direito, de fato, direito ao próprio corpo, direito à própria liberdade, direito à própria individualidade, às próprias escolhas, né? E a gente paga com a nossa própria integridade física, intelectual, mental, psicológica e com a própria vida, né? Então, e eu acho que isso. Vá, fale, desculpe, que eu achei que não, você não, tinha concluído. Venha. não, é porque esse é um assunto que, assim, você pode me cortar, viu, Xanda? Porque esse é um assunto que eu vou embora mesmo, eu falo muito, inclusive. Então, Não, é mas eu isso, assim, quero só para isso te mesmo. dizer que sim, é sempre gatilho, sempre muitos gatilhos, assim, você se vê nos relatos dessas mulheres, você relembra histórias das quais você passou, das quais você conhece pessoas da sua família ou amigas, gente muito próxima que passou. Então sim, são sempre gatilhos, assim, é muito difícil mesmo a gente lidar com isso, porque nós somos mulheres, isso nos atravessa, né, de forma Sim. visceral, muitas vezes, né? E aí, eu vou te dizer que eu não, assim, eu não teria emocional para encarar isso assim no dia a dia, de um programa desse e tá de frente, como você né, ficou. Agora me diga uma coisa. Depois disso tudo, desse relato todo que você falou, não tem como você, assim, além do que você já falou no começo, que você é uma trabalhadora e tem consciência de classe, né, de que você é uma trabalhadora e tal. E aí junta, né, com o fato de você ser mulher e ter consciência absoluta do que a mulher passa em
em todos os sentidos, né? Em todos os grupos sociais que ela vive, e trabalho, família, o que for, amigos, colegas de trabalho também. Mas, assim, você, o que você acha? Porque já que você tem essa consciência desde muito cedo e também essa consciência passa pelo fato de ser mulher, de ser feminista, porque é óbvio, tudo que você falou aí, a gente sabe, assim, você falou, a gente sempre conhece alguém. Eu vou te falar, assim, muito seguramente, Thalita, eu não conheço nenhuma mulher que não passou vários tipos de violência, vários. Uma que não diga assim, não, eu não passei esse, eu não passei aquele. Juro, porque eu saio conversando com as pessoas e são coisas assim que, às vezes, a pessoa te conta, numa boa assim, ela te conta até sem perceber. Aí, quando ela fala, verbaliza, que ela percebe que ela sofreu uma violência, né? É uma coisa muito louca. Agora, sim, já que a gente está falando sobre isso, né, sobre essa violência, e a gente sabe que as pautas que dão a gente voz e proteção e que cuidam, né, da mulher são as pautas de esquerda, são as pautas progressistas, né? Porque a gente sabe que na direita isso não existe. Me diga aí, Thalita, como é que se explica, então, uma mulher de direita? E aí, dentro disso, eu ainda lhe pergunto mais. Especificamente, vamos pegar esse caso agora da Cláudia Cíntia Chagas. Chagas, né? Cíntia Cíntia Chagas. Chagas. Eu estou falando o nome dela a semana inteira, eu estou chamando ela de Cláudia. Semana inteira, o pessoal me corrigindo, eu estou chamando. Mas, enfim, o caso da Cíntia Chagas, né? Que ficou 3 meses casada com um deputado e sofreu várias agressões, inclusive já vi que ela dizendo que ele jogou até uma faca e tal, a coisa foi bem, bem pesada, bem Sim. pesada. E essa mulher que sofreu isso, né, na pele, quem defende ela é a esquerda, e ela é uma mulher de extrema direita e continua defendendo as mesmas coisas da extrema direita. Como é que isso se explica, Thalita? Que você respondendo isso, inclusive, você vai me ajudar, porque eu aqui, assim, o Tico nessa hora briga com o Teco, porque eu não consigo ver uma explicação plausível para isso, entendeu? Apesar de ser uma contradição, e você tem razão, e a gente fica indignada, né? Porque não dá muito para entender como que uma mulher vota em Bolsonaro ou em bolsonaristas, como é que uma mulher defende homens declaradamente misóginos, né? E são misóginos, porque machistas são todos, viu, minha querida Xanda, inclusive os homens de esquerda. Acho que isso é um outro ponto que a gente pode É, comentar também. Mas eu acho que assim, é uma resposta difícil de dar, assim, né? É difícil a gente tentar cravar o porquê que existem mulheres que são de direita ou de extrema direita, como é que elas não conseguem entender que elas defendem aqueles que querem que elas sejam mortas, se não forem obedientes, submissas, né? E não ficarem com a boca calada e serem tratadas como objeto e mais nada, né? Serem apenas empregadas domésticas, serviçais desses homens, né? Babás de homens adultos e mais nada, né? Viverem assim a serviço e submissas a esses homens. Mas eu diria, eu arriscaria dizer que o patriarcado, que é instrumentalizado pelo machismo, ele é uma ideologia. E é uma ideologia que tem força. É uma ideologia que tem força, inclusive, porque ela tem lastro, né? A gente vai falar aqui de uma história de quanto tempo, né? Então, esse conjunto de crenças que defende essa ideia de que o homem é superior à mulher. E aí, a partir de coisas assim absurdas para nós, de alguma forma, que a gente tenta racionalizar em relação a isso, né? Assim, tentar trazer um pouco de razoabilidade, mas são um conjunto de crenças que, de fato, que vem através da própria igreja, religião, instituição, seja ela qual sim. for, que vem através de políticas, né, que vêm sendo construídas ao longo da história, que defendem essa ideia de que mulher realmente não é gente, ou é subgente, ou é alguém que só serve
para servir, com o perdão da redundância. Então, tem muitas mulheres que acabam reproduzindo essa lógica. Eu, inclusive, não sou muito dessa ideia de falar que a mulher machista. Eu não acho que a mulher ela é machista. Mulheres como a Cíntia Chagas ou Michele Bolsonaro, ou essas representantes, né, da direita, que são hipócritas, inclusive, né, porque elas se dizem antifeministas, atacam o movimento feminista, mas elas se beneficiam das lutas históricas dos movimentos de mulheres, né? Porque, por exemplo, no caso da Cíntia Chagas, não fossem as mulheres, o movimento de mulheres, não fosse uma mulher feminista chamada Maria da Penha, ela não teria o direito de ir para uma delegacia e denunciar o seu agressor, que é esse ex-marido dela, esse bolsonarista ex-marido dela. Exatamente. Né? Não fossem a luta não, de e mulheres... uma coisa tão simples e não entra na cabeça. Não entra, né? Mas eu creio que é justamente por isso, Xanda, porque é uma ideologia que está muito arraigada, muito enraizada, e enfrentar isso, que é uma estrutura muito, que tem, como eu falei, tem muito lastro, é muito forte, é muito difícil, e as mulheres que enfrentam isso, elas um certo preço, inclusive, não estou nem fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas o que são as feministas de uma maneira muito geral? São mulheres raivosas, são mulheres que não se condicionaram ali, é isso, é entrar nesse cercadinho que define o que é ser mulher, né? Então, caiu, mas já voltou. Então, aí voltamos de lado invertido. Isso, mas eu acho que assim, tentando dar uma resposta, eu não sei se eu consigo dar uma resposta para isso, né? Por que existem mulheres de direita? Mas eu acho que é isso, porque são mulheres que reproduzem essa lógica. Então, inclusive falando, eu acho que as mulheres elas não são machistas. Elas reproduzem a lógica machista, porque o machismo ele é um instrumento de opressão. Então, uma mulher, de alguma forma, ela já é vítima desse instrumento de opressão, mas ela acaba, claro, legitimando esse instrumento de opressão, né? Ela reproduz isso, inclusive, como são essas mulheres, né? Ainda que elas se beneficiem das lutas das feministas, elas continuam se dizendo antifeministas, dizem que enfrentam o feminismo, elas aceitam muitas vezes as condições impostas pelo machismo, pelo patriarcado. Agora, tem um elemento complicador nessa história toda que a gente está vivendo hoje, que são essas mulheres, como Cíntia Chagas, que é uma mulher culta, né? De um certo modo, inteligente. Ela acho que, se eu não me engano, acho que ela tem formação em letras, inclusive, numa universidade federal. A própria Eu sei que ela é professora. Ela é professora, exatamente. Que são mulheres, Xanda, que elas não são necessariamente submissas e não são bobinhas, sabe? Tentando aqui, sei lá, trazer algum adjetivo. Elas são hipócritas, porque elas defendem isso no discurso, mas no dia a dia elas não são necessariamente submissas. A própria Cíntia Chagas, ela mesma diz, né, que ela defende que a mulher precisa ter a própria renda, e para ter a sua própria independência e individualidade. Bom, isso é uma pauta feminista. Cíntia Chagas, minha querida, queria dizer para você. Você pode querer dizer e atacar, mas isso você está reproduzindo uma luta histórica das mulheres feministas. Então, é uma contradição em si, e assim, pelo próprio discurso, Xanda. Sabe? Então, mas é isso, é uma hipocrisia, porque elas reproduzem isso e acaba respingando em mulheres que, de fato, vão ser violentadas por esse discurso. São mulheres porque o que a gente está vivenciando hoje nesse momento, que é um momento bastante delicado, inclusive, para as mulheres, porque esse avanço da extrema-direita no país, esse bolsonarismo 2.0, que a gente pode dizer, essa quantidade de homens misóginos eleitos por aí, que são líderes religiosos, que pregam e reproduzem a submissão das mulheres, etc., fazem com que muitas meninas deixem de entender a importância de estudar,
fazem com que muitas meninas acabem achando que a vida delas é de fato casar e ter filho apenas, e só isso, e ir para a igreja e cuidar do marido e dos filhos. Mulheres que acabam não tendo independência, por exemplo, financeira, tendo a sua própria renda, e se submetem a lares extremamente violentos porque não tem para onde ir. Né? Então, isso vai resvalar em mulheres pobres, trabalhadoras, que inclusive reproduzem os trabalhos que a gente diz, né, o trabalho não pago, uma espécie quase que de escravidão, porque elas são trabalhadoras domésticas, são trabalhadoras, são mães, uma maternidade é um trabalho, reproduzem fazem um trabalho de cuidado, sob esse discurso, essa ideologia de que isso é amor e que ela deve devoção ao marido, que ela é submissa ao marido. E aí, nesse ciclo todo, nesse contexto, ela vai ser violentada, vai sofrer violência psicológica, moral, patrimonial, física, e, no limite, acabar sendo morta. Né? O feminicídio ele é o ciclo final do ciclo de violência doméstica. Né? Então, a gente está vivendo um momento bastante perigoso, Xanda, sobretudo para as mulheres. Não é à toa que os índices de criminalidade com relação às violências contra a mulher aumentaram, todos aumentaram, porque o bolsonarismo, esse discurso bolsonarista, esse discurso do Bolsonaro, ele incitou os misóginos, tirou os machistas misóginos do armário. Então, eles se sentiram autorizados a violentar. Ele abriu a tampa do bueiro, né, Thalita? Abriu a tampa do bueiro. Abriu a tampa do bueiro. Então, a gente, quando a gente está falando desse perigo bolsonarista, se a gente fizer esse recorte de gênero em relação às mulheres, nós somos um dos alvos principais, Xanda. Esses, assim, são homens que odeiam mulher. Quando eu falo misógino, é isso. O que é a misoginia? A misoginia é aquela prática daquele homem que odeia, não gosta de mulher. Não gosta, odeia mulher. E esses homens, o bolsonarismo está na descrição, no cerne, na base de fundamento, no conjunto de ideias desse bolsonarismo, e que a gente pode falar de um neofascismo, né, dessa extrema-direita, está na base fundante do discurso bolsonarista a misoginia. Eles não gostam de mulher. Eles odeiam mulher. Sim. E o que você falou dessa hipocrisia, né, e da questão do machismo, porque tem gente que fala, né, fulano é mulher machista e tal. Na verdade, eu concordo com você, eu não acho que a mulher seja machista, mas ela reproduz pensamentos machistas, né, reproduz ideias machistas, porque foi criado daquela forma. Então, sem mais delongas, sem muita conversa, vamos logo receber essa querida que é a Mafê. Venha, Mafê, para o Descendo do Salto. Boa noite. Boa noite, Xanda. Boa noite aos espectadores aqui do Descendo do Salto, da Folha Democrata. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito feliz a gente está, viu, Mafê? Mafê, as portas da Folha Democrata estão sempre escancaradas para você a qualquer momento, tá? Pode, eu vou dizer a você que assim, você não precisa nem chegar metendo o pé na porta, porque a porta já está escancarada, então é só chegar e entrando. Muito obrigada. Sempre que me chamar e a gente conseguir encaixar, eu estou aqui, não tem problema. Maravilha. Aqui a gente tem um costume que é começar do começo, sabe? Então, assim, o que eu quero saber de você já de cara, né? Tenho muita curiosidade de saber como você começou a sua militância à esquerda. Então, Xanda, eu sou filha de petistas, né, de mãe e pai petistas, e cresci dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores aqui na minha cidade, em Jaguarão, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Então, desde os 13 anos, praticamente, né, que eu tenho memória, assim, eu já milito, já estou na vida partidária, nas discussões políticas, e a partir daí, depois eu fui fazendo toda aquela trajetória, assim, que é meio que um caminho que se costuma fazer quando a gente entra na política, né? Depois fui para o movimento estudantil na universidade, aí depois trabalhei em gestões
petistas na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul também, na cidade de São Lourenço do Sul. Aí depois retornei aqui para minha cidade, em Jaguarão, também para trabalhar na gestão pública como secretária de Cultura, né? Então, assim, a minha militância começa dentro do Partido dos Trabalhadores, passa pelo movimento estudantil, entra na gestão pública e, por fim, encontro o movimento feminista e faço parte, já faz mais de 10 anos, do grupo Mulheres de Fronteira, porque aqui a cidade que eu moro é fronteira com o Uruguai, né? A gente tem uma ponte que nos une. E a gente tem um grupo chamado Mulheres de Fronteira, que é um grupo formado por mulheres brasileiras e uruguaias e que trata, tem como pauta principal o combate à violência contra as mulheres, né? Porque aqui nas nossas cidades falta tudo. Não tem delegacia da mulher, não tem atendimento especializado, né? Não tem sala de acolhimento, então é nós por nós. E a gente, então, criou esse grupo e faz uns 10 anos que eu também milito no movimento feminista. Nossa, Mafê, mas eu estou assim, perplexa, porque você começou muito cedo, com 13 anos, né? Já na militância, mas isso é muito bacana, né? Quando a gente tem pai e mãe que já tem essa mente voltada para essas questões políticas, para as questões políticas e humanitárias, né? No caso. Então, com 13 anos, você já vendo isso, já foi se encaminhando. Eu já ia te perguntar, inclusive, a distância mesmo de Jaguarão para Porto Alegre, já para a gente ter uma ideia, mas você já falou que faz fronteira com o Uruguai, então já estou por dentro de tudo. Agora, me diga uma coisa, achei muito legal você falar, não sabia que você tinha sido secretária de Cultura, muito bacana esse envolvimento já com a cultura. Eu trabalho aqui com cultura, não sei se você sabe, né? Porque eu sou atriz, preparadora de atores, produtora cultural e produtora de elenco, né? Eu sou formada aqui em teatro pela Escola de Teatro da UFBA, mas trabalho muito com audiovisual também. Então, a gente está sempre nessa ligação com a cultura, então já super gostei de você falar disso, e aí queria que você falasse mais um pouquinho como é que foi essa experiência da Secretaria de Cultura, quando foi, por que começou, quem chamou, o que você fez. Fala isso para mim aí, que eu fiquei curiosíssima. Tu sabe que outra coisa que vem de berço também é essa minha relação com a cultura, né? Porque o meu pai foi músico na juventude, né? Então a minha casa sempre foi cheia de artistas, de gente produzindo, de gente criando, de poetas. Então isso sempre fez parte da minha vida, assim. E quando eu fui fazer jornalismo na cidade de Pelotas, eu também caminhei muito por esse viés, assim, né? Então, eu fazia assessoria das bandas de rock, da galera do hip hop, né? Fazia textos, coberturas. Eu trabalhei numa rádio comunitária em Pelotas, na Rádio Com 104.5, que ainda existe, tem mais de 20 anos, uma rádio super resistência, assim, e que tinha esse viés muito cultural, né? Então, ali foi a minha primeira experiência, assim, relação com teatro, com gestão, porque eu trabalhei na Prefeitura de Pelotas na área da comunicação, mas eu também me relacionava muito com o pessoal da gestão da cultura. Então, ali foi uma primeira experiência. Aí eu vim para Jaguarão em 2008, voltei, retornei, né, para minha cidade de origem, quando o PT chega à Prefeitura pela primeira vez. Né? Eu vivo numa cidade, como eu te falei, no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade de base latifundiária, assim, muito com essa característica do agro, assim, então uma cidade muito difícil da esquerda chegar ao poder, e nós conquistamos em 2008, naquela onda Lula, né, do Brasil, a prefeitura aqui. Eu fui convidada, então, a retornar para a minha cidade para assumir a gestão de cultura do município. E nós fomos a gestão que criou a Secretaria de Cultura, porque antes, aqui na cidade, como é uma cidade de 27 mil habitantes, também para vocês se localizarem, é uma cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Sul, e não tinha Secretaria de Cultura, era a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio, tinha até indústria e não tinha cultura, né? Sendo que nunca tivemos indústria aqui, mas então era de turismo, indústria e comércio. Nem dentro dessa secretaria toda que você está falando. Aí tinha a Casa de Cultura. Nessa secretaria toda tinha a Casa de Cultura. Mas era uma coisa quase secundária. A cultura ficava voltada para eventos,
na maioria das vezes, eventos tradicionalistas, assim, gaúchos, né? Para quem não sei, galera que está nos ouvindo aí, os CTGs, enfim, né? E para alguns pequenos vernissagens dos artistas plásticos, era uma coisa muito, assim, reduzida a atividade da cultura. Quando a gente assume, a gente cria a Secretaria de Cultura justamente para pensar políticas públicas que abrangessem uma diversidade cultural, que valorizassem a cultura popular, ou seja, o nosso carnaval, que é uma referência aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, um carnaval popular de rua, de família, sabe? Onde a gente vê as crianças, os pais, filhos, todo mundo pulando. Nós temos 3 escolas de samba, assim, muito tradicionais, então a gente veio com esse foco na valorização da cultura popular, na descentralização da cultura também, construindo com os bairros a cultura e criando políticas culturais, né? A gente criou o Cineclube aqui em Jaguarão, porque nós não temos cinema na cidade, então nós criamos um Cineclube justamente para todas as quintas-feiras, eram as sessões gratuitas de filmes brasileiros, de filmes nacionais, de filmes que não estavam no grande circuito, né? Então foi um trabalho muito bacana e nós também somos uma cidade patrimônio histórico. Nós somos considerados Ouro Preto do Sul. Nós temos um patrimônio muito grande, nós temos mais de 600 prédios tombados, então a gente trabalhou muito nessa questão de restauro, da recuperação do nosso patrimônio, né, do patrimônio imaterial também. Então essas foram as áreas assim que a gente atuou quando foi gestão aqui. Ô, Mafê, eu adorei escutar isso, porque eu vou te falar que eu não sabia desse envolvimento seu, e tudo que é envolvido com a cultura me toca profundamente, justamente porque eu sou da área, né? E estou vendo que você fez muita coisa, muita coisa. Só esse movimento de cineclube já foi super interessante. Dá para uma cidade que não tem cinema e você trazer cinema nacional, isso é importantíssimo. Aqui eu trabalhei alguns anos na Dimas, que é o Centro de Difusão do Audiovisual Baiano, né? E eu ainda estava na faculdade quando eu trabalhei lá, e para mim foi um período, foi em 2006, 2007, para mim foi um período interessantíssimo, porque eu me aprofundei no cinema baiano e vi como é rico o cinema baiano e depois o cinema pernambucano também. Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento, né? Então, você me falar que você fez esse movimento, lógico, eu estou em Salvador, que é uma cidade grande, tem essa diferença, mas você me falar que você fez esse movimento, eu já acho, assim, sensacional, sensacional. E a gente sabe como que isso muda e liga certas chaves que precisam ser ligadas nas pessoas, né? O Gilberto Gil, ele fala uma coisa que eu acho maravilhoso sobre a cultura, porque você vê, a gente está falando, você está falando que não tinha Secretaria de Cultura, aí você me fala de uma secretaria enorme que tinha indústria, turismo, tudo junto, e aí dentro disso tinha uma casa de cultura, quer dizer, era uma gota no oceano. E você foi lá e com essa gota você conseguiu expandir e, de repente, sei lá, fazer uma piscina olímpica, né? Então foi super interessante, porque o Gilberto Gil ele fala isso, que a cultura, ela não pode ser relegada. Ele diz que a cultura ela tem que estar na cesta básica. Eu acho isso fenomenal, que nem o feijão, que nem o arroz, sabe? Eu acho isso Com demais. certeza, ela é um direito básico, é isso. Eu também concordo com o Gil, né? Eu sempre falo que é um direito básico e a gente precisa lutar e garantir esse direito, né? Eu só gostaria de registrar que eu não fiz nada disso sozinho. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa de pessoas muito comprometidas com a área, de pessoas que, inclusive, tinham uma trajetória até maior na construção da cultura aqui na cidade de Jaguarão, né? Do que eu. Eu era uma jovem, na verdade, não tinha nem 30 anos quando eu vim em 2008, né? Então, assim, mas foi muito bacana participar de toda essa experiência junto com toda essa equipe. E é isso, assim, né? E eu sempre falo que a cultura, além dela abrir essa janela para o mundo, dela proporcionar que a gente se reconheça, né? Porque quando a gente trabalha mesmo com audiovisual brasileiro, a gente vê os diversos Brasis que tem aí na nossa frente, né? A gente também trabalha com uma questão fundamental que é geração de trabalho e renda, né? Porque a cultura
emprega muita gente, assim, né? Quando a gente trata do carnaval, por exemplo, é uma gama de pessoas que trabalham nesse evento que conseguem tirar uma renda que os garante ao menos metade do ano de sobrevivência. Então, assim, a cultura é um grande indutor de geração de emprego e renda, né? Para além de todas as questões que a gente sabe da necessidade da cultura. Então, precisa ser um carro-chefe de todas as políticas públicas, sabe? Eu acho que os governos do PT sempre tiveram essa marca, sabe, Xanda? De ter a cultura como um motor de desenvolvimento social e econômico. E acho que, apesar das dificuldades do governo Lula 3, eu acho que a cultura segue tendo esse papel e tem desenvolvido diversas ações, sabe? Principalmente para cidades pequenas como a nossa, assim, agora a gente tem vários editais, né, da Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, os pontos de cultura, tantos editais despejando recursos, né, o próprio IFAM, nessa recuperação do patrimônio, assim, que são muito importantes, assim, são fundamentais para o desenvolvimento dessas localidades, sabe? Com certeza, e aqui eu trabalho muito também com edital, com projeto, e os pontos de cultura, assim, no governo Lula e Dilma foram importantíssimos. Eu fiz muito trabalho aqui com os pontos de cultura, e eu via, e era muito trabalho em periferia, então eu via a quantidade de gente que saíam assim com um curso profissionalizante, por exemplo, de cenografia, então você forma ali um cenógrafo para trabalhar, um iluminador, um operador de som, né, um figurinista. Então, é super interessante. E quando eu estou também, Mafê, trabalhando, por exemplo, em série, né, que eu trabalho com produção, então, às vezes, tem série que é gravada aqui e tal, e aí você vê a quantidade de pessoas que são empregadas, né? Eu fiz uma série que foi uma minissérie, até na Amazon, que é a Sonhadores, e, assim, a quantidade de pessoas que a gente empregou, só de elenco e figurante, era na faixa de umas 50 pessoas, só de elenco e figurante, eu não estou falando de mais nada. Então, realmente é uma geração de emprego muito grande. E às vezes eu fico assim um pouco sentida, sabe, Mafê, de como é difícil para algumas pessoas entenderem isso, né? Então, vim com esse papo que a gente sabe que esses extremistas vêm de Lei Rouanet, não sei o que, é um papo chato que eu não consigo, já virou piada, na verdade, essa história de Lei Rouanet já virou uma piada, né? Mas, assim, como é que é uma coisa que é um fator gerador de empregos tão grande e tem gente que não consegue compreender isso, né? E me diga uma coisa, você nessa militância, nesse envolvimento com a cultura, que você já disse que veio também através da música e tudo, como é que você chegou disso ao jornalismo? Então, o jornalismo é minha formação, né? Eu sou formada em jornalismo. Eu escolhi fazer jornalismo muito por influência de Eduardo Galeano, de Gabriel Garcia Marques, porque a literatura também é uma coisa presente na minha vida. E eu sonhava, né? Mas eu pensei assim, nunca vou ser escritora, porque o romance não é comigo, mas eu queria contar histórias, né? Então eles me inspiraram porque eram grandes contadores de história e que trabalharam no jornalismo, né? Escreviam nos jornais, crônicas e tudo mais. Então me encantava o jornalismo literário, assim. Então por isso que eu escolhi ser jornalista. Eu nunca pensei, Xanda, em chegar a esse momento de eu trabalhar com jornalismo visual, assim, TV. Agora a gente fala em YouTube, mas na época que eu entrei na faculdade não existia isso, né? Então, assim, nunca pensei em trabalhar na televisão, por exemplo. Eu escolhi o jornalismo para trabalhar no jornal impresso, escrever, e a rádio também foi uma coisa que me cativou muito, assim, até porque eu tinha muita vergonha de aparecer, e a rádio proporcionava isso de falar sem aparecer a minha imagem, né? A gente tu fica conhecida anônima, ou seja, tu passa na rua, ninguém sabe que é tu, mas as pessoas te conhecem, enfim, pela rotina da rádio. Então eu fui fazer jornalismo em 2001 na Universidade Católica de Pelotas.
E o jornalismo se encontrou com essa questão toda cultural, porque também foi o que me moveu a fazer, né? O próprio jornalismo. Aí eu trabalhei nas gestões públicas, como eu te falei, mas também trabalhei como jornalista, trabalhei na Rádio Com, depois eu trabalhei em jornais do interior, trabalhei no jornal em Santa Catarina, em 2 jornais em Pomerode e Rio dos Cedros, que são cidadezinhas pequenas. Depois eu voltei para o Rio Grande do Sul, aí trabalhei num jornal impresso em Canguçu, e foi essas as minhas experiências nos jornais, né? E aí depois, agora, há uns 3 anos atrás, eu mandei um currículo para o DCM, inclusive foi a minha mãe que me incentivou e disse assim, minha mãe assistia canal direto, né? Era muito fã do DCM, e ela me disse, estão precisando de jornalista lá, manda teu currículo. E eu dizia, mas eu vou mandar meu currículo, eu sou jornalista do interior do Rio Grande do Sul. E a mãe, manda, o máximo que vão te dizer não. E eu mandei, passei no teste, fui aprovada e entrei, e aí nunca mais saí daqui, né? Fui abduzida pelas lives, como eu digo. Né? Hã? Foi uma intuição de mãe, foi uma intuição materna, né? Fortíssima. Foi. Agora, eu quero pegar uns pontos do que você falou. Primeiro, você já me pegou no começo do seu relato aí, porque Gabriel Garcia Marques, para mim, assim, se falar Gabriel Garcia Marques, eu já me derreto toda, entendeu? Assim, eu tenho uma coleção de livros dele, e 100 Anos de Solidão, para mim, eu falo que é o livro da minha vida, entendeu? Porque é um livro assim que me tocou profundamente. É um livro que eu li em 10 dias, aquele livro, entendeu? E assim, eu virava à noite para ler, porque é engraçado isso, né? Não é à toa que ele é o Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele conseguiu me transportar lá para dentro do livro, para dentro da história, para aquele povoado de Macondo, entendeu? Eu ficava louca. Então, eu me lembro que quando eu li, eu era bem mais jovem, eu estava na escola ainda, eu me lembro que eu ficava doida para chegar da escola para ler o livro, entendeu? Deixava de fazer as outras coisas, porque eu fiquei louca. E dali eu comecei a ler as outras coisas dele também, e ele é fantástico, fantástico. Sou assim, você falou com a fã de carteirinha dele, entendeu? Ai, que lindeza. Quase que a gente foi colega, porque eu tentei fazer jornalismo. Eu morei em Niterói um tempo, no Rio, né? Muito tempo, na verdade, a minha vida foi em Niterói. Eu sou baiana, como a gente diz aqui, Deus me livre de não ser baiano. A gente fala isso aqui, né? Então, eu sou baiana, eu sou nordestina com todo orgulho do mundo, mas eu fui muito pequena, ainda bebê, para o Rio, e fui criada no Rio. E eu fiz ao contrário com a minha filha. Minha filha nasceu lá e eu vim com ela para cá, que hoje já é uma mulher adulta e tal. Mas eu fiz lá o meu primeiro vestibular, né, que era o vestibular, eu fiz para jornalismo na Universidade Federal Fluminense, na UF, né? E acabei passando só na primeira fase, não passei na segunda, e aí já engravidei, e aí deixei para lá e tal. Vim para Salvador com ela pequena, e aqui me envolvi com teatro, e o teatro me capturou, e que eu não quis saber de mais nada, a não ser teatro mesmo, e depois o audiovisual por consequência. Eu ia te perguntar, Mafia, porque eu estava muito curiosa também, como você chegou no DCM, mas você já falou para a gente e você já fala para sua mãe que eu estou fã dela, viu? Porque realmente intuição de mãe é um troço fenomenal. Você viu que ela falou e ela carimbou aí praticamente o resto, né? O resto não, o que veio depois também, né? Porque o DCM acabou sendo uma porta para outras coisas também. Inclusive, por conta do DCM, foi que eu cheguei até aqui com você, porque te conheço de lá do DCM, né? Todo dia, você não sabe, Nossa, o eu DCM tomava foi café com você. Ai, que legal! O DCM foi um grande aprendizado. Nossa, eu tive mestres importantíssimos no DCM, o Leandro Fortes, né? Que imagina todas as manhãs junto Maravilhoso. com ele, né? O próprio Kiko, enfim, jornalistas aí com uma trajetória, né? Uma longa caminhada, então foram mestres assim, e fora todos os convidados, as pessoas que passam por lá, né? Os meus colegas, os outros que também fazem parte do canal, o Pedro Zambarda, que está aqui com vocês. Então foi uma experiência muito legal. É um assim, parceiraço, viu? É um parceiraço. um super parceiro, e foi uma experiência assim maravilhosa. Assim, eu acabei hoje, eu estou no Instituto Cultiva, que me acolheu, que me convidou para estar lá com eles, e acabei saindo do DCM porque eu tenho esses outros desafios na vida e a rotina. A demanda de trabalho, eu não conseguia dar conta de tocar todos os outros desafios que eu tinha, né? Essa questão da política, estou candidata pela 3ª vez a vereadora, né? Na última eleição eu fiquei como primeira suplente,
e o meu companheiro de partido que se elegeu me chamou para a gente compartilhar o mandato, né? Me propôs um compartilhamento do mandato. Eu disse, não, Maria, eu acho que tu tem que assumir em alguns momentos na Câmara, acho que é importante a tua representação. Então, em alguns momentos eu assumi como vereadora na Câmara, trabalhando no DCM, 2 turnos, tendo 2 filhos pequenos. Então, assim, eu pensei, não, eu não vou dar conta dessa loucura toda. E aí o Instituto Cultiva me chamou né, e aí eu digo, não, então, por conta da proposta de diminuição da carga de trabalho e também porque eu adoro o Instituto Cultiva, conheço o pessoal lá também, que também fazia parte do DCM, então a gente estreitou esses laços e acabei indo para o Cultiva, e hoje tem um programa todas as manhãs por lá de entrevista, assim. Mas o DCM foi a porta, né, de entrada desse mundo dos youtubers. Sabe o que eu gosto, assim, nesses bate-papos? Que eu não vou nem chamar de entrevista, porque é um bate-papo, né? Entrevista eu acho que é uma coisa muito... Lógico, eu desisti de jornalismo e o teatro me passou um gancho, assim, sabe? Mas é que eu acho que quando você coloca essa coisa de entrevista, é assim, é um pergunta, outro responde, um pergunta, outro responde. E aqui a gente não tá, a gente tá batendo papo. Tanto é que a gente tá batendo papo que você já respondeu várias coisas que eu queria saber aí também, né? Porque assim, você falou que sua mãe foi que colocou essa pilha para você mandar o currículo para o DCM, e aí você mandou. Mas você mandou assim, achando, não, mandei, mas não vão chamar. Você ficou com esse pensamento? Eu E fiquei aí, porque assim é muito difícil para quem vive no interior pensar que uma hora vai estar no cenário nacional, entendeu? Porque isso antes, é claro, dessa questão da internet. Eu acho que essa questão da internet, né, dos canais de YouTube, isso, e principalmente depois da pandemia, que deu esse boom, assim, das lives, né? Eu acho que isso abriu essa possibilidade. Mas antes disso, para gente do interior, ou tu te deslocava e ia morar na capital, e era uma luta em glória, assim, porque na capital tem milhares de jornalistas, até tu conseguir um espaço numa redação de um jornal maior, numa emissora de televisão, era uma luta de leões, né? Então, assim, era quase improvável, né? Que alguém do interior fosse parar no cenário nacional, fosse estar discutindo ou conversando sobre política no cenário nacional, sendo que eu sou do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Então eu tinha um pouco introjetado isso de que eu achava que era bem difícil que isso acontecesse, era quase improvável por conta de tudo isso, né? Porque eu achava que sempre é o eixo Rio-São Paulo, né? Tu é nordestina, tu sabe também que passa por essa dificuldade, né? Não só com o interior, mas com o eixo Rio-São Paulo, que se concentram essas grandes figuras do jornalismo, esses grandes debates. Então, eu tinha um pouco introjetado isso, né? Arrisquei e deu certo, assim, e fui também conquistando o meu espaço, eu acho, né? Acho que também foi uma porta que se abriu, mas tem um pouco de mérito do meu trabalho, no sentido de também conquistando o meu espaço e colocando a minha cidade, a minha história, no sentido dessa mulher interiorana, também nesse cenário, né? Ocupando esse espaço, assim. Eu só vou te corrigir quando você fala... Vou pedir licença para lhe corrigir quando você fala tem um pouco de mérito do meu trabalho, porque não tem um pouco de mérito, não. Tem todo o mérito do seu trabalho, né? Agora, eu queria saber, assim, sua reação. Você mandou, porque eu adoro, viu? História comigo mesmo. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de saber das coisas, entendeu? E aí o povo fala assim, você daria uma ótima resposta, repórter, porque você é curiosa, eu sou mesmo. A pessoa vai contando, eu quero saber mais. Então, assim... Você mandou o currículo e achando que não ia rolar nada e tal. Como é que foi o contato? Você levou um susto? Você recebeu um e-mail? Você recebeu uma ligação, uma mensagem, um zap? Como é que foi? Eu recebi uma ligação da Marília, que trabalha no DCM também, que é, né, a gerente do DCM, e ela disse que tinham se interessado pelo meu currículo, que queriam fazer um teste comigo. Aí eu fiz o teste, ela disse, o Kiko gostou, aprovou, e e me chamaram e eu comecei. Foi meio assim, eu não tinha muita... Porque eu já tinha feito, quando eu fui candidata a vereadora na eleição passada, eu sempre fui muito cara dura, sabe? Porque jornalista é meio cara dura, assim. Então, assim, eu estava aqui no interior na minha campanha, mas eu peguei os contatos e acabei chamando para fazer umas lives. Como foi a campanha, era em meio à pandemia,
também foi uma campanha muito difícil para a gente fazer, né? Porque não tinha rua. Então a gente teve que se adaptar e fazer lives. Então eu descobri como fazia lives, que descobri o tal do StreamYard, tudo sozinha, e fazia live pelo meu celularzinho, assim, botava, e convidei o Breno Altman, e o Breno topou, tipo assim, nunca tinha falado, mandei uma mensagem pelo Facebook para ele. Aí convidei, consegui um contato da Sônia Guajajara, a Sônia topou, fez uma live comigo. Então, assim, super na cara dura, eu fui fazendo, construindo essa caminhada de produtora, sabe? Porque eu também, nesses lugares que eu trabalhei, principalmente na rádio, eu trabalhava como produtora, né? Fechando entrevistas e tal. Então, eu já tinha um pouco dessa manha. E então eu tinha feito essas lives experienciado, mas não tinha nem equipamento, assim. Quando a Marília me chamou, ela disse, não vai dar para tu fazer pelo celular. Não tinha nem noção que precisava ter um computador, precisava. Então ela foi me dando todos esses caminhos, não, precisa de tal câmera, precisa de tal coisa, e eu fui adquirindo os equipamentos, e aí comecei, de fato, a trabalhar, e fui errando muito, e fui aprendendo muito, até pegar essa coisa de como funciona, né, o YouTube, dessa coisa de chamar as pessoas para engajarem, de ampliando o leque das relações dos convidados, e foi muito bacana porque eu estabeleci diversas relações que carrego comigo, né? Que quando eu fui para o Cultiva, eu ligo para essa turma e as pessoas atendem meu chamado, vão no programa. Então, eu fico muito feliz também, assim, porque eu entendo isso como um reconhecimento do meu trabalho, né? Mantive e de relações de afeto, assim, eu sou muito, a gente diz assim, aqui no Sul, a gente sou muito dada, assim, né? No sentido de sair, de afeto, de já fazer relação com as pessoas, já virar amiga. Então, assim, eu construí um leque de amizades também nessa caminhada aqui dos canais progressistas. Isso é uma das delícias, né, desse trabalho. Agora, essa coisa que você falou do Eixo Rio-São Paulo é uma coisa assim que no meio de teatro, de audiovisual também, tem muito essa reclamação, e eu acho que a internet ela veio quebrar isso de certa forma também, né, Mafê? Não só com atores, mas também com jornalistas e com músicos, né, com produtores. Acho que a internet ela veio quebrar isso, porque veja, a gente está aqui fazendo um programa que o Brasil inteiro, o Brasil não, até o mundo inteiro, né, que as pessoas lançam mão de VPN e tal, o mundo inteiro pode assistir a gente, e eu estou em Salvador e você está em Jaguarão, que é perto da fronteira com o Uruguai, né? Então, acho que isso é uma das coisas positivas, boas da internet, né? E deixa eu te perguntar a respeito do Instituto Cultiva, né? Que hoje de manhã eu estava vendo que você estava com a Helenira, né? Eu acho que ontem estava o Roberto Tardelli, né? Que eu ainda estou te vendo, viu? Eu não tomo café com você, porque eu tomo café agora com o Pedro Zambarda, que a gente tem aqui, Sim. de segunda a sexta, às 8 da manhã, a gente tem o Notícias da Manhã. Mas quando acaba o Pedro Zambarda, eu aí vou lá para o Cultiva para ver o que você está aprontando por lá, com quem que você está conversando. Agora, você falou uma coisa importantíssima, que é a coisa do engajamento. Eu vou só aproveitar que você falou do engajamento, vou pegar esse gancho e vou dar uma olhada aqui no chat. Aqui é o seguinte, ó, quando eu virar de ladinho é porque eu estou lendo o chat, tá? Que aqui são muitas câmeras no meu estúdio, Fica à vontade. um estúdio que fica no meu closet, entendeu? E aí eu viro de ladinho aqui para ler, ó. Rita Silva, boa noite. Simaura Simonetti, boa noite, companheiros. Simaura Simonetti colocou assim, viva Mafê. Olha que fofa. Ali, ó, tá aí Querida. Muito, né? Muito legal. Sônia Piazzi, boa noite. Sônia Piazzi também falou, Mafê é muito querida. Olha que coisa, o que você falou, né? Do que você recebe andando na rua, mas você recebe aqui também, né? E esse carinho nada mais é do que o reconhecimento do seu trabalho, né? Então, aí, quando você fala pouco mérito, eu já vou lhe corrigir de novo. Nunca mais fale isso, porque é muito mérito. Aliás, é todo mérito seu, né? Vamos lá, Rejane maravilhosa, é membro aqui do canal igual a Sônia. Oi, lindas, mulherada na luta. É isso aí, Rejane. Ó, Simaura voltou aqui. Tem alguma festa, tipo festa da uva, festa da colheita? Acho que ela quer saber se tem isso em Jaguarão. Tem? Então, isso é outra coisa interessante, né, Xanda? Aproveitar esse gancho para falar, porque a gente estava falando sobre a questão eixo de São Paulo, que a internet proporciona, mas assim, mesmo assim, as pessoas ainda desconhecem o interior, né? Porque
sempre acham que eu sou, quando eu falo assim, Mafê, tu está em Porto Alegre. Não estou em Porto Alegre, estou no interior do Rio Grande do Sul. E outra questão é essa, tipo, a festa da uva, a colheita, isso tudo é na Serra Gaúcha, porque as pessoas também têm uma visão do Rio Grande do Sul muito vinculada a essa questão da serra, né, dos italianos, dos alemães, tanto que uma vez eu fui a Pernambuco, no Recife, eu desci, peguei um táxi e o taxista não acreditava que eu era gaúcha, porque eu era baixinha, morena, de cabelo preto, e ele dizia, mas as mulheres gaúchas são todas loiras, altas, tipo Gisele Bündchen, assim, né? Tem essa imagem, assim, que é um pouco dessa coisa da serra gaúcha, né? Então, assim, não, aqui na minha região não tem festa da uva, porque nem tem parreiral, não tem as vinícolas, mas esse é uma festa, uma cultura muito da região da Serra do Rio Grande do Sul.